Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição da live Officer Soft Convida. Eu sou o Eduardo Seibel e a partir de agora nós vamos trazer novamente um conteúdo relevante à área extrajudicial. Hoje com uma convidada especial, a oficial registradora, Flávia Nogueira Lagman, de São Miguel do Oeste. Ela que vem trazendo hoje algumas relações e informações da retificação em registro civil. Então, com muita alegria, com muita gratidão, a gente faz o convite aqui através da live para a Flávia, aproveitando para agradecer a participação dos clientes, dos convidados da Flávia também, de espectadores em geral, né, do nosso Instagram, que tem o objetivo, né, de trazer conteúdos aí, como eu já expliquei, relacionados ao extrajudicial, que sejam referência aí para alguma informação relevante que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. E agora eu vou fazer o convite para a Flávia, vou já fazer o convite específico aqui para ela, através da transmissão. Aqui. Oi! Tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Que bom, tudo certo. Seja bem-vinda à nossa live, né, do Officer Soft Convida. É um prazer, é uma honra para nós poder ter a sua presença aqui conosco e toda a tua ajuda em estudar um conteúdo tão relevante para a classe nesse momento, que estão, né, algo de grandes dúvidas também, que podem estar sendo sanadas aí com o seu estudo, com a sua análise também, a interpretação, né, da regra, da legislação específica sobre essa parte aí de retificação do registro civil. Então, Flávia, mais uma vez seja bem-vinda. Fique à vontade para contar um pouco sobre o teu trabalho, sobre as tuas experiências, né? E aí a gente vai iniciar esse bate-papo aí. E quem tiver também interesse, tiver dúvidas, fique à vontade para nos mandar aqui na live e a gente vai estar respondendo aí de acordo com o que a gente tiver de conhecimento também e as informações que a gente tem para poder passar nesse momento. Flávia, fique à vontade, por favor. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Tudo bem? Você me escuta bem? Eu escuto bem você, sim. Tá tudo legal. Tá uma transmissão muito bonita. O ambiente está bonito. Você está bonita. Tá tudo certo. Minha mãozinha aqui na frente. Então tá. Tudo bem, pessoal? Então, a convite da Officer, com muita gratidão, muita alegria, eu participo dessa live, que na verdade ela é um bate-papo, né, contigo e que pode dar um bate-papo com os colegas a respeito de algo que nós fazemos diuturnamente no cartório, que são as retificações em registro civil. Então, como você falou, eu me chamo Flávia, sou oficial registradora do Ofício de Registro Civil de pessoas naturais, pessoas jurídicas e títulos e documentos aqui de São Miguel do Oeste. Sou formada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, sou gaúcha, tenho algumas pós-graduações ao longo da vida também e há quase 5 anos exerço com muito amor a profissão de oficial registradora aqui na cidade, em São Miguel, essa cidade que eu já gosto tanto. Obrigado, Flávia, pela apresentação. Eu quero saudar os colegas que estão presentes. Vi que tem o Paulo de Canoinhas, Registro Civil de Títulos e Documentos, Ana, São João Batista. Estamos com bastante gente presente aqui que eu estava dando uma olhadinha. Tem colaboradores da Offset também participando. A Gabriela de Canoinhas também, Registro Civil. Um abraço, Gabriela. A Larissa, né? É São José do Cedro, também é vizinha aí da Flávia de São Miguel do Oeste. Então temos bastante gente participando aí, outros clientes também, que depois eu vou estar saudando aí durante a nossa live, estão conosco no dia de hoje. Obrigado, gente, pelo carinho, pelo tempo de vocês também estarem participando aqui conosco. Flávia, para começarmos essa conversa, esse bate-papo, a gente estruturou, eu sei que você estruturou muito bem algumas coisas para que a gente tenha um início, meio e fim dessa conversa que é a respeito da retificação em registro civil. Então, para começar ela, o que é a retificação no registro civil? O que é isso? A retificação em registro civil, ela é um procedimento que pode ser judicial ou extrajudicial, feito diretamente no cartório, que tem por objetivo corrigir algum erro, algum equívoco dos oficiais anteriores, algum equívoco do cartório ou da parte no momento da realização desse registro.
Então, como nós somos seres humanos e falíveis, né? A falibilidade humana é uma regra, infelizmente, né? Existe a possibilidade de, posteriormente, esse registro ser corrigido, retificado, para ele passar a conter as informações corretas. E isso pode ser feito a todo tempo. Nossa, interessante. A gente às vezes ouve falar no dia a dia sobre aspectos de retificação, mas nem sabe muitas vezes o que é e para qual ofício de fato é específico ele. Obviamente, hoje a gente está tratando do civil, mas tem retificação para outros tipos de ofícios também, em especial. Diante dessa questão também do que é, né, essa parte da retificação do registro, quais as formas, Flávia, atualmente permitida pela legislação brasileira? Então, nesse aspecto da retificação. Nós temos duas formas. A legislação prevê a possibilidade de retificação judicial, que quando acontece, nós fazemos através do cumprimento de um mandado, através de averbação. As partes solicitam diretamente no Poder Judiciário a retificação e nós cumprimos por mandado quando o juiz nos determina o cumprimento. E existe também a possibilidade de retificação administrativa ou realizada diretamente no cartório, em que a parte comparece na serventia onde aconteceu esse equívoco ou não. Ela pode fazer em qualquer local do Brasil, porque hoje, através do sistema da CRC, né, a nossa Central de Registro Civil, a gente consegue fazer a interligação dos dados e dos pedidos, de forma que a pessoa pode estar em qualquer lugar do Brasil para poder fazer esse pedido. Ele é intercambiado por essa rede e realizado no ofício onde ela tem o registro a ser retificado. Então, são duas formas, né? Judicial e extrajudicial. Entendi. Então, Flávio, na verdade, quem não sabe, eu nasci em Indaial, é uma cidade próxima aqui de Blumenau, onde é a sede da Officersoft. Então, eu posso pedir aqui de Blumenau mesmo uma retificação de algo voltado ao meu registro, seja nascimento, né? Para Indaial. E através da CRC eles fazem esse pedido. E é algo simples assim? Eu só peço isso diretamente na serventia, Flávia? É algo relativamente simples. É feito através de petição, né, do próprio interessado no registro. Nós aqui em São Miguel temos vários modelos de retificação, que nós já temos eles meio prontos, de forma que a parte, quando solicita no balcão, já tem o modelinho pronto, é muito mais facilitado. Também aceitamos petição da própria pessoa, né? Onde ela conta o que aconteceu, explica o erro e aí é processado. A parte pode entrar em contato direto com o cartório. Então, você estando aí, você poderia fazer contato direto com Indaial através de telefone, e-mail, tudo mais. Certo. Eles poderiam solicitar que você enviasse pelo correio, se você preferir. Mas temos a facilidade da CRC, né? Que daí, através desse sistema, pode ser feito ao Brasil inteiro. É relativamente fácil, sim. E a retificação administrativa, como já foi falado, ela não depende de intervenção nem do Ministério Público e nem de autorização judicial, né? Facilitando a vida das pessoas. Legal. Então, nesse aspecto, eu posso pedir para alguém, qualquer pessoa pode pedir uma retificação, Flávio? Eu posso pedir para alguém, pedir por mim? Como é que funciona esse aspecto? Normalmente é o próprio interessado, né, Eduardo? O próprio detentor do registro, quem tem legitimidade para isso. No entanto, nem sempre essa pessoa pode se fazer presente ou ela pode ter capacidade para isso. Então, normalmente a lei fala em interessado, né, o próprio interessado no registro, mas também são aceitos pedidos feitos pelos pais, no caso de crianças menores, por exemplo, né, ela não tem possibilidade de fazer isso pessoalmente ainda, então os pais a representam, fazem por ela. E também existe a possibilidade dos descendentes fazerem, no caso dos ascendentes já serem falecidos. Então, a pessoa que tem o seu registro com um equívoco, por exemplo, ela já pode ser falecida, mas os seus descendentes pretendem retificar para, inclusive, se beneficiar dessa correção. Então, essas pessoas podem fazer também. Também são interessadas no registro nesse caso. Nossa, muito interessante isso. A gente acha que vou pedir ali para o meu colega ali fazer por mim, vou pedir então,
diretamente não é tão fácil, tão simples assim, até porque a gente está falando de retificar um registro que é meu, né? Então, imagina, a pessoa vai chegar, vai falar, vai levar alguma solicitação, obviamente. Até fiquei com uma dúvida, Flávia, minha em especial, isso pode ser feito através de procuração? Eu já ia completar. Pode sim. Procuração com poderes para isso. Obviamente, né? Com procuração você pode realizar, eu diria que todos os atos, né? Quase todos os atos. Em cartório, todos os atos. Podemos fazer até casamento por procuração, né? Então, a verificação do registro também é possível por procuração, sim. Beleza, isso é interessante. É uma pergunta que aqui eu sou como cidadão, a gente quer saber se pode ou não e de que forma, né, mais fácil ou correto também a ser feito. Ok, Flávia, partindo aí para um outro princípio das formas, né, de retificação, quais as formas, na verdade, de uma retificação da parte administrativa de registro? Então, quais são as formas, né, de uma retificação administrativa da parte do registro civil? Então, eu não falei no início da nossa conversa, mas o procedimento basicamente está regrado na nossa lei de regência, né? Nossa lei de registros públicos, lei 6.015 de 73. Então, ali nos artigos 109 fala sobre a retificação judicial e no 110 fala sobre a extrajudicial. Então, dentro da extrajudicial, que é a que nós fazemos no cartório, ela pode ser feita de duas formas: de ofício pelo oficial ou a Uhum. requerimento da parte. Então, existem casos em que, no caso de requerimento da parte, o oficial vai aguardar que o erro seja anotado, que a pessoa perceba. E às vezes, Eduardo, as pessoas demoram muitos anos para perceberem alguma questão assim. É verdade, Às vezes é é uma verdade. letra no sobrenome, é algum dado e vai indo, vai indo, vai indo. Semanalmente eu faço retificações em São Miguel. E às vezes eu retifico registros de pessoas que têm 50, 60 anos de idade e perceberam agora, ou viram antes e deixaram por isso, não resolveram. Então pode ser feito a requerimento da parte, quando ela percebe o erro, precisa resolver. Ou às Uhum. vezes na atividade interna que nós temos no dia a dia, nós percebemos um erro, um errinho ali que foi realizado pelo oficial na transposição de alguma informação. Então, eu tendo elementos para retificar de ofício, eu tenho todas as provas dentro do cartório, é possível fazer também. São casos mais raros, mas que nós fazemos sim. Esse caso é bem curioso, porque às vezes a gente até recebe demandas de, olha, eu preciso alterar uma informação porque a parte veio no balcão e está informando que quer alterar, o sobrenome está errado, né? Uma letra, como você falou agora, pode ser muita coisa. Sobrenome, uma letra do nome do meio, algo assim. Ah, posso alterar aqui, então rapidinho reimprimir? Então, na verdade, não, né? Se a pessoa for ir lá no balcão só pedir isso e não está embasado no que você já passou, como eu faço para, de fato, pela lei, para pedir isso, não tem como alterar. Então, já fica claro que não adianta a parte diretamente na serventia, né? Pedir para alterar lá rapidinho, é só uma letrinha, que na verdade isso já foi para vários órgãos comunicados e por isso, obviamente, não se permite essa alteração tão simples assim, né, na parte de nem que for o sobrenome, nome, qualquer informação a respeito disso. É isso, né, Clara? É isso, é preciso montar esse procedimento, esse processinho que nós chamamos. Ele é relativamente rápido, acredito que é de acordo com a demanda de cada serventia, né, gente? Eu posso falar apenas aqui por São Miguel, eu sei o público que eu tenho, eu sei o tempo que nós demoramos para resolver uma questão assim, mas costuma ser relativamente rápido comparado com um procedimento judicial, se fosse o caso. Então, em Entendi. questão de dias, a gente consegue fazer um procedimento, monta-se um processinho, junta-se as provas e dentro de alguns dias se faz a averbação e a pessoa sai com a certidão, com a informação retificada. Falando um pouquinho agora mais voltada à parte da legislação, Flávia, desse aspecto da retificação, quais os casos que são atualmente previstos pela Lei de Registros Públicos, né, para retificação de registro? Eu não sei se você comentou antes nas falas anteriores, mas eu acredito que seja voltados a alguns incisos específicos, né, algum artigo específico também da lei, né? Sim, e por isso, nesse momento, eu vou fazer o uso de uma colinha aqui para a gente não Claro, deixar é nenhuma importante, informação passar, né? Estamos conversando, falando de termos técnicos entre amigos e colegas, é mas verdade. vamos puxar a colinha aqui para a gente não deixar nenhuma informação faltando. Os incisos do artigo 110 que nos trazem essas possibilidades.
tá? Então, o primeiro caso, ele diz erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata da necessidade da sua correção. O que significa isso? Erros bobinhos, a gente chama de bobinhos, mas alguma letrinha, alguma coisinha de só menos importância é imediato. Eu vejo, por exemplo, que o sobrenome do registrado foi grafado de uma forma e vejo que o do seu pai está de uma forma diferente. Então, é uma constatação imediata. Com as provas que a pessoa consegue me trazer, eu consigo ver que não precisa uma dilação probatória, não precisa uma prova esdrúxula. É algo relativamente simples da pessoa juntar. Então, não exijam qualquer indagação quanto à constatação imediata da necessidade da sua correção. Bate documento, bate foto, olha ali, ok, é isso que eu tenho que fazer, é extremamente simples, a pessoa pode fazer no cartório. É o inciso 1. Entendi. E diante dessa parte dos casos previstos, além do inciso... Temos outros, tá, Eduardo? Eu simplesmente Isso. fiz uma pausa, nós temos vários outros aqui. Posso seguir? Isso que eu ia entrar agora te perguntando sobre o segundo e o terceiro, né, que são outros. Certo. Desculpa, eu já te cortei nesse aspecto de seguir falando sobre, mas era isso que eu ia te perguntar mesmo. Esse parece relativamente mais simples, né? Agora eu imagino que sejam mais específicos. Daí nós temos o segundo que ele fala assim, erro na transposição dos elementos constantes em ordens e mandados judiciais, termos ou requerimentos. É possível, é extremamente fácil que aconteça de, na hora do oficial fazer o cumprimento de um mandado, de um outro requerimento da parte, faltar alguma informação. Então, por exemplo, eu vou fazer lá a averbação do divórcio de alguém. E lá na averbação no casamento eu menciono todas as informações que chegaram no mandado e eu esqueço de mencionar sobre a partilha dos bens, se a cônjuge voltou a usar o nome de solteira, alguma coisa que estava no mandado, constava dos documentos, mas que eu possa ter me esquecido de transpor. Então, esse é um caso extremamente simples também. Junta-se o mandado inicial, o documento que originou essa averbação, por exemplo, e a gente pode fazer a retificação porque percebe que foi um erro na transposição de informações. Então, esse é o segundo caso. Entendi. Certo? Aí nós temos o terceiro caso, que é muitíssimo comum, Eduardo. A serventia aqui em São Miguel, ela tem mais de 60 anos. Então, vamos considerar outros lugares maiores em Santa Catarina, de cidades e serventias que têm muito mais tempo do que isso. Claro. E acontece, por exemplo, o que o inciso 3 fala, inexatidão na ordem cronológica e sucessiva, referente à numeração do livro, da folha, da página, do termo, a data do registro. Então, quando eu preciso pegar aqueles livros jurássicos que ocupam o tamanho de uma mesa e eu percebo que o oficial até um determinado número seguiu a numeração certa, de repente ele pulou. Ele pulou ele esqueceu de um. Então, erros assim quanto ao número do registro, a folha, a data em que o registro está sendo feito. Às vezes a gente percebe que na pressa o oficial poderia confundir a data de nascimento da pessoa com a data em que ele está fazendo esse registro. Então, pelos registros anteriores, a gente consegue ver a sequência, que não tem como uma pessoa, por exemplo, ser registrada no dia 28 de maio e ela ter nascido no dia 28 de junho. Então, às vezes, é só uma questão ali na hora que o oficial for transpor. Geralmente, nas viradas de mês acontecia isso, né? É um erro bem comum. Então, é um erro que eu consigo perceber pelo livro, pela ordem cronológica, e também ele é facilmente corrigível. E eu vou te dizer, Eduardo, esse é um dos casos que eu costumo fazer de ofício. A pessoa me solicitou uma certidão pela CRC, alguém foi lá solicitar, ela mesma, eu percebo pela ordem cronológica que o oficial esqueceu. Pulou um número, faltou um número. Esse é um dos casos em que eu faço de ofício. Eu junto a prova ali dentro do cartório, às vezes a parte me traz alguma coisa, eu junto num processinho, monto ele e já retifico de ofício. Essa é a terceira possibilidade.
Temos mais 3. Então, eu ia até perguntar desse aspecto, Fábio, você falou dos números de livro, folha, né, que podem acontecer. Geralmente isso acontece quando a parte pede uma segunda via atualizada, que ela ou nunca pediu, nunca tinha visto, e ela Exatamente. É muito comum assim. Sim, às entende. vezes não foi percebido. E tem outra coisa também, Eduardo. Sabe-se que antigamente, muitas vezes o oficial realizava o ato na hora, ele já fazia a certidão para a pessoa, 40 anos atrás, datilografada, enfim, manuscrita muitas vezes. Então ele já fazia diretamente a certidão para a pessoa, anotava em algum lugar ali para depois transpor alguns elementos para o registro. E ali, às vezes, acontecia a falha. Então, às vezes, a certidão que a pessoa recebeu no ato, ela está com as informações corretas. E na hora de transpor, o oficial comeu bola. Desculpa a expressão. Se distraiu, esqueceu. Então, às vezes, a pessoa nunca mais pediu uma certidão. E é muito comum isso. Pessoas solteiras não casaram, não, às vezes não precisaram praticar algum negócio ou usaram aquela. É Todos os dias aparecem pessoas de 30, 40 anos que estão pedindo a segunda via recém agora. E aí a pessoa percebe o erro, muitas vezes ela tem a certidão antiga, ela comprova por todos os demais documentos dela que ela fez por essa certidão primitiva, e aí nós podemos alterar. Entendi. Vou aproveitar que eu vi que na timeline aqui das conversas a Vanessa de Atalanta falou que estava hoje realmente fez uma retificação de ofício justamente pela data de nascimento. Então lá já temos mais uma colega aqui participando. Um abraço, obrigado pela participação. Que já está comentando que isso é comum, né? Não lá só em São Miguel do Oeste, Super. mas com certeza no Brasil inteiro temos casos desse aspecto também. Então, muito importante, Flávia, essa contextualização, essa informação aí, a gente vê que bastante gente que passa pela mesma situação já está compartilhando até informações a respeito. Beleza, a gente parou no terceiro. É o quarto agora, é isso? Isso. Temos mais 2 hipóteses. A quarta hipótese, super comum também, a Vanessa com certeza tem, e todos os colegas que estão aqui, quando às vezes falta a indicação expressa do município de nascimento. Então, nos livros antigos, o oficial colocava nesta vila, neste distrito, neste município, nesta cidade. Para mim, aqui congelou um pouquinho, Eduardo. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Então, Beleza. o que acontece? O oficial colocava, nasceu nessa cidade, nessa vila. Então, está faltando o nome da cidade. Então, nesse caso, na certidão, quando a pessoa vem solicitar, eu não vou, no local município, eu não vou escrever nessa cidade. Eu tenho que escrever São Miguel do Oeste. Às vezes, a pessoa precisa que seja feita essa alteração. É uma possibilidade expressa na lei. Tá? Então, faltou a indicação do município e existe a descrição precisa de que foi ali, né, que nasceu. Faz a menção ao hospital ou alguma coisa assim, mas esqueceu de colocar expressamente o nome da cidade. A gente pode alterar porque tem certeza que foi aqui. Né? Então, essa é a quarta possibilidade. Essa da quarta possibilidade, Flávio, desculpa estar te perguntando bastante coisa aqui também, que é uma curiosidade a respeito, mas eu vi que muita gente quer manter o nessa cidade e não, mesmo sabendo que expressamente é a cidade, quer manter escrito nessa cidade. E hoje não tem mais, essa informação não tem nem como enviar para um CRC, para o CIRC, né, que é os órgãos agora que buscam informações a respeito do registro civil, nem vai mais, né? Não existe mais essa possibilidade. Não tem Então, mais. é por isso. E aí temos mais uma possibilidade, extremamente comum também, que é do quinto inciso aqui, que fala da elevação de distrito a município, ou a alteração da nomenclatura do município por força de lei. Então, várias cidades que antes eram distritos de outras e que com o tempo se emanciparam, né, no momento da feitura do registro, como era um distrito, esse distrito pertencia a outra cidade. Então, essas pessoas teriam nascido. Vou dar um exemplo aqui da minha região. Nós temos, por exemplo, a cidade de Paraíso, que é aqui do ladinho de São Miguel do Oeste. Até alguns anos atrás, ela era um distrito de São Miguel do Oeste.
Então, as pessoas que nascessem ali, parto natural, em casa, né? Elas eram registradas, o oficial fazia constar Distrito de Paraíso, mas a cidade é São Miguel. Então, a pessoa seria natural de São Miguel do Oeste. A partir do momento que há essa elevação de distrito a município, as pessoas passam a ser naturais de Paraíso. Elas nasceram em Paraíso, não mais em São Miguel do Oeste. Então, essa alteração tem que ser feita. E outra possibilidade dentro dessa aqui também, as cidades que mudaram de nome ao longo do tempo, né? Então, a gente sabe, a São Miguel do Oeste, Eduardo, tem colonização gaúcha, né? Então, todo mundo aqui é descendente de gaúcho e eu conheço todas as cidades do Rio Grande do Sul só por trabalhar em São Miguel do Oeste, porque vieram imigrantes de todas as partes, né? Então, a gente tem muito... tinha uma cidade que chamava-se Caí. Hoje, essa cidade não existe mais, né? Ela foi... o nome dela mudou para São Sebastião do Caí, ou um outro nome ali ao redor. Então, o que que acontece? Não adianta manter a informação que essa pessoa é natural de Caí, porque esse município não existe mais. Ele teve alteração na nomenclatura da cidade. Então, essa é outra possibilidade, que daí, mediante a comprovação da lei municipal, que fez essa alteração, é tranquilamente possível de fazer o procedimento em cartório. Então, são essas 5 possibilidades que abarcam muitos casos, porque muitas coisas aconteciam. Até não muito tempo atrás, os registros eram feitos de forma manuscrita, depois datilografada, depois naquele formato... Como é que é aquele formato antigo? Enfim, depois informatizou. Então, era muito fácil de acontecer e é uma realidade de todos os cartórios do Brasil. E as pessoas precisam ter a compreensão de que somos humanos, né? Erros acontecem e nós estamos aqui e temos a possibilidade de retificá-los. Que legal. Eu, particularmente, aprendi muito, por mais que estou há muitos anos aí trabalhando com um sistema para parte extrajudicial, exclusivamente. Você faz muita... A gente cria muita regra, né, em sistemas, cria muita regra em várias coisas, e às vezes a gente até não sabe exatamente tudo, por que pode, que altera, por que existem tantos, né, pedidos nesse aspecto. A gente que tem um civil há muitos anos já tem isso atendido há muito tempo, mas é importantíssimo a gente aprender isso. Eu, como cidadão, e também a gente, né, com um parceiro tecnológico, saber desse aspecto. Muito legal, muito bom mesmo essa etapa. Acho que ficou muito claro também os exemplos de cada artigo, do que pode acontecer e o que realmente é comum em várias serventias no mesmo aspecto. Indo para o próximo tópico aqui, Flávia, qualquer registro pode ser retificado em cartório? Como é que funciona essa parte como é que funciona essa parte de registros específicos, assim? Nós temos o livre convencimento, né, Eduardo? Se eu entender que foi um erro de fácil constatação, a prova é inequívoca, não vai exigir uma questão probatória, que a pessoa vai ter que me trazer documento lá da Itália, né, para dar um exemplo de coisas muito comuns e corriqueiras que aconteciam na transposição de sobrenomes de imigrantes, por exemplo. Né? Então, se o erro for tranquilo, de fácil constatação, ele pode ser retificado em cartório. Mas quem vai determinar isso é o próprio oficial, é o seu entendimento. Então, nós temos liberdade para decidir se sim, temos segurança para fazer administrativamente, ou quando envolve alguma questão um pouquinho mais entroncada, a gente determina que a parte peça no Poder Judiciário. Né? Essa semana mesmo, só um pouquinho, Flávio, que eu acho que travou. Volta um pouquinho a tua explicação, que aconteceu, acho que aí, alguma coisa, né? então, é que entrou uma ligação aqui, até te peço desculpas, mas eu estou Não, lá, então é possível. normal. Fiz o cumprimento, né, de uma sentença por mandado judicial, em que a retificação envolvia cerca de 40 registros. Então, eles Entendi. aproveitaram para fazer um pedido judicial e já mexeram na família inteira. Eles mexeram em nascimentos, casamentos, óbitos, tudo. Então, aí, de fato, é mais tranquilo que a parte peça judicialmente
E aí, através de uma sentença, um mandado único, o juiz determina todas as retificações. Então, não são todos que são passíveis de retificação no cartório. É o entendimento do oficial que impera nesse momento e nós temos liberdade para isso sim, até porque nós não estamos negando retificação à pessoa. Nós estamos apenas determinando que ela busque no Poder Judiciário, né? Ela não está tendo o seu direito negado, né? Ela pode pedir para o juiz, mediante dilação probatória, ele determine se faz a retificação. Judicial daí. Beleza, muito importante essa parte. Eu vou aproveitar, Flávia, e agradecer as pessoas que entraram depois também e que estão participando, que estão perguntando aí algumas coisas para a gente nesse momento sobre retificação de registro civil, né? E agradecer a Ana, que mandou agora uma pergunta em específica aqui para a gente, que está participando, que é referente a essa parte aqui, ó, deixa eu só abrir aqui certinho, que entende que a retificação de elevação da parte do distrito é feita somente em requerimento, né? Então, ela fez uma pergunta final aqui sobre esse aspecto e quanto aos emolumentos, né? Referente a isso. Oi, tá me ouvindo? Sim, tô sim, Flávia. Então, Eduardo, a gente conversa com bastante colegas, né? Então, eu conheço colegas que entendem que podem fazer de ofício mediante simples juntada da lei municipal, fazem ali, já pegam por padrão, à medida que certidões dessa forma vão saindo, eles já fazem a retificação de ofício, porque a lei que elevou o distrito ao município existe, tem como fazer. Então, tem colegas que fazem e tem colegas que esperam essa certidão ser solicitada para daí aproveitar para fazer de ofício ou informar a parte, já montando um requerimento padrão que temos no cartório também. E aí a pessoa pode fazer ou requerimento ou o oficial pode fazer de ofício, se assim entender. Eu volto a dizer que tudo que eu falo aqui, né, Eduardo, é a minha opinião, é a forma como eu procedo e a informação que eu tenho do procedimento de colegas da região e do estado inteiro, né? As pessoas sabem que eu faço parte da diretoria da Arpen, mas eu não estou falando em nome da Arpen. Estou falando em meu nome, os procedimentos que eu adoto aqui, né? Normalmente nós temos alguns procedimentos mais uniformizados, mas algumas questões mudam de região para região, né? Então, existem colegas que fazem de ofício, porque é fácil constatação, e colegas que aguardam requerimento. Legal, obrigado, Flávia, pela explicação. Também, né? Eu Não não entendi, consigo perdão. mais. Ela perguntou sobre emolumentos, alguma coisa nesse caso específico? Ela perguntou especificamente os emolumentos seriam isentos nesse caso, né? Nesse caso de município? Isso, exatamente. Então, Eduardo, eu entendo que não é um erro do oficial. Não foi um erro do oficial. Na época era feito dessa forma. Mas, assim, sobre emolumentos a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, quem sabe a gente resgata e daí fala de uma forma geral, porque também existem duas interpretações nesse caso. Beleza. Obrigado, Flávia, mais uma vez. E a Ana também pela pergunta. A gente vai esclarecendo algumas coisas no meio da live, mas eu acho que ficou bem claro esse aspecto aí da pergunta também, referente ao município e o entendimento sobre a questão de emolumentos para esse aspecto, né? Indo um pouquinho para a questão ainda da composição do pedido ali da retificação, Flávia, em especial as provas solicitadas, né, que compõem um pedido de retificação administrativa, o que as pessoas, o que compõe, né, esse aspecto? Quais são as provas que compõem essa parte da retificação em especial? Então, aí é procedimento de cada oficial também, né, Eduardo? Eu penso que você conseguindo comprovar a questão do erro de fácil constatação, junta ali 2, 3 certidões, junta os documentos dos pais, junta a certidão de batismo, coisas da época ali que demonstram alguma questão específica, elas podem ser válidas. Então, são certidões, normalmente, da pessoa, dos pais, dos ascendentes, a questão do município, por exemplo, por simples lei, né? Quando se trata de erro na transposição de elementos, eu consigo juntar o mandado da época, né, que determinou que eu fizesse alguma averbação, eu percebo que foi um erro do cartório, junta-se aquele mandado. Então, são provas que convençam o oficial
de que ele pode fazer administrativamente sem prejuízo para qualquer pessoa. É bem pessoal, Eduardo. Eu já sou mais perfeccionista. Eu peço bastante coisa, assim, para me convencer mesmo, e a parte acaba preferindo, porque ela junta mais coisa, me comprova, e em 5 dias ela está com a certidão retificada. Né? Se você for solicitar no Poder Judiciário, você não sabe quanto tempo isso pode levar. Então, eu costumo pedir provas que me convençam. Eu consigo ver o escalonamento de tudo e me convenço e faço. Poxa, muito legal. Muito bem explicada essa parte, Flávia, específico disso. Agora, Eduardo, então, deixa eu só fazer uma observação que eu sei que é procedimento meu. Alguns colegas eu sei que adotam também. O que acontece? Às vezes a parte precisa retificar um sobrenome, alguma informação que vem que vem se perpetuando. Por exemplo, a questão de um sobrenome. Vem se perpetuando por gerações. Né? Ou às vezes ela precisa retificar, ela percebe que o erro tinha um erro no casamento. Né? Então, o que acontece? Eu costumo pedir que a parte venha retificando desde a origem, para que quando chegar para mim, eu seja a última a fazer a retificação, ou às vezes até não. Então, se chega um pedido para retificação de casamento e no nascimento já há esse erro, eu solicito que a pessoa arrume o nascimento, sendo no meu cartório ou no cartório de onde for, e essa certidão também vai fazer parte do meu processo para convencimento da retificação no casamento, no óbito e assim sucessivamente. Então, eu oriento as pessoas que retifiquem primeiro na origem, né? Venham vindo lá de onde aconteceu. Porque daí aqui para trás, onde a coisa aconteceu, ela já está provada por essa cadeia de retificações anteriores. Volto a te dizer, é um procedimento meu, né? Eu solicito que retifique os anteriores para ficar tudo redondinho no final. É um procedimento seu, mas eu acredito que sirva também de exemplo para quem tem dúvidas em como proceder ou queira ampliar ou melhorar o seu processo. Eu acredito que sirva como exemplo também esse aspecto. Então, muito claro, na minha visão, o processo que você adota e que de fato pode ser replicado, né, para outras serventias. Agora a gente vai entrar também, Flávia, numa parte que é importante, tanto para a parte, né, tanto para a serventia, que é os emolumentos da retificação de um registro. Como funciona isso? Cobra-se, não cobra-se? Como é esse aspecto, né? Então, o que fala a esse respeito é a nossa própria lei de regência, né? Lá na Lei 6.015, lá depois do artigo 110, ele fala que se o erro for imputável ao oficial ou aos seus prepostos, né? Ou seja, a pessoa registrada não teve culpa, foi uma questão de erro do cartório, né? Do cartório de forma ampla, oficial e seus prepostos, o ato a pessoa não paga os emolumentos. Então, o ato é gratuito quando for erro do oficial e do cartório. Não sendo assim, né, ficando comprovado que o erro foi da parte, quando que o erro é da parte? Ela juntou um documento demonstrando que era daquela forma. Eu fiz corretamente de acordo com o documento que ela me apresentou. Depois ela descobre que o sobrenome dela era outro. Ela vai arrumar no nascimento. Para ela arrumar no casamento, ficou comprovado que foi um erro descoberto depois, não foi um erro do oficial. Aí eu entendo que possa haver a cobrança. Então a divisão é essa: houve erro do cartório, não se cobra. Houve erro da parte, ou não tinha como o cartório descobrir pelos documentos que a pessoa apresentou, cobra-se emolumentos. É assim no Brasil inteiro, né? Uhum. Eu fiquei com... É uma dúvida, talvez um pouco lógica, tá, Flávia? Mas é com relação a erro da serventia, ato de fato isento, parte não é onerada, né? Mas não há ressarcimento para isso, né, Flávia? Não é prerrogativa de ressarcimento para esse aspecto, até porque... Como é que funciona isso? Ah, né? Não era da minha época, quem fez foi outro oficial e eu vou perder? Eu só tenho que trabalhar e não recebo isso? Como é que está essa questão hoje? Essa questão não está. Não, esse ato não é passível de ressarcimento. Não tem essa previsão. Se vai permanecer assim, não sabemos, né? Tem a questão de que é serviço público.
Eu passei no concurso, em tese eu não tenho culpa dos atos cometidos pelo oficial anterior, mas o serviço Entendi. está comigo. Então, existe esse argumento de que não, a culpa não foi minha, mas a culpa Uhum. foi do cartório. E hoje o cartório é representado por mim. Então, resumidamente, não existe possibilidade de ressarcimento ainda. Essa é uma questão interna nossa, né? Mas a parte, sendo culpa do cartório, ela não paga. Entendi. E, Flávio, uma curiosidade também a respeito de retificação de registro é se qualquer pessoa, ou, né, eu posso, no Serventia, pesquisar ou perguntar alguma retificação que foi feita de um registro de outra pessoa. Então, qualquer pessoa pode ter acesso às retificações feitas de outra parte? O cartório se manifesta, o cartório exerce a publicidade em relação aos atos que pratica através de certidão. Então, o que Entendi. acontece? Qualquer pessoa pode solicitar uma certidão de outra, a certidão em breve relato ou a resumida, que segue aqueles padrões do CNJ, ela é pública. Então, qualquer pessoa pode solicitar uma certidão de quem quer que seja, certidão em breve relato. Nessa certidão já vai estar a informação retificada, já vai estar a informação correta, né? Uhum. Mas nós internamente respeitamos o prescrito no artigo 21, parágrafo único da Lei 6.015, que fala que tem que haver a indicação de que a certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. Então, toda e qualquer alteração que ocorre depois da data da prática do registro, ela deve ser ressalvada lá no campo das observações, dizendo que ela sofreu alteração. Mas não se diz expressamente qual foi essa alteração. E isso Então, é vale algo para sigiloso. várias outras coisas. É um item sigiloso, é isso, né? Oi? É uma observação sigilosa, por isso que só vai constar que houve alterações, é isso? Vai constar que houve alterações, mas a certidão já sai retificada com a informação correta se ela for solicitada depois por qualquer pessoa, né? Entendi. Mas Não vai aqui em sair Santa de novo. Catarina, oi? Entendi. Não vai sair de novo a informação na observação Não, cada vez que até uma porque observação. causaria confusão, né? Então, Perfeito. eu coloco a informação de que a presente certidão possui elementos de averbação à margem do termo e a data em que eles foram feitos. Mas ela já sai correta nos claros específicos da certidão. Isso para uma certidão normal, né, Eduardo? Agora, Entendi. no momento que a parte solicita uma certidão em inteiro teor, aí a gente já vai entrar numa questão de uma circular que tem aqui em Santa Catarina, que determina várias espécies de sigilo e algumas não podem ser entregues a não ser para o próprio registrado. Então, Entendi. se a retificação, principalmente se a retificação envolver elementos sigilosos, né, só o registrado pode solicitá-la. Então, a publicidade dela não é irrestrita no caso de certidões em inteiro teor. Entendi. Entendi. E no aspecto de outros casos que são fora da lei dos registros públicos, Flávio, o que você poderia nos ensinar a respeito disso, né? Outros casos que são fora da lei dos registros públicos, né? Quais são? A gente pode falar de alguns outros casos de alteração, então, né? A gente não precisa usar o termo retificação, porque toda e qualquer alteração que acontece naquele registro, quer envolva um erro, quer não, é Entendi. ressaltado no campo ali das observações e averbações, né? Então, eu também fiz uma colinha de 4 casos específicos aqui, só para a gente não esquecer que se tratam de alterações posteriores, tá? Então, agora a gente não está falando especificamente de erro, tá? Entendi. Então, aqui em Santa Catarina, por exemplo, no Brasil inteiro, tá? Mas em Santa Catarina nós temos a previsão específica lá no artigo 550A e seguintes, que fala sobre a alteração do nome e do sexo no caso dos transgêneros, certo? Correto. Então, daí existe um procedimento que é extrajudicial, feito no balcão do cartório, que a pessoa solicita em poucos dias, ela tem a redesignação do sexo, nasceu Uhum. homem, enfim, quer ser mulher, troca-se Uhum. com a alteração do prenome. Então, o que que acontece? Nesse caso, uma pessoa que foi registrada como João,
ela entende que o seu sexo sentimental, psicológico é feminino, ela pode trocar o seu pré-nome para chamar-se Maria, por exemplo, mas devem ser respeitados os seus sobrenomes de família. Então, esse é um caso de alteração de nome, em que muda só o prenome, permanece os sobrenomes, e ela tem a opção de escolher a troca do sexo ou não. Então, o nome pode ser alterado sem a troca do sexo, por exemplo. Aqui em São Miguel, nós já fizemos vários casos. Todos que trocaram o nome também quiseram trocar o sexo no registro. Então, é uma possibilidade que não precisa mais passar necessariamente pelo Poder Judiciário. Era um caso que só se cumpria por mandado judicial, né? Processo longo, sentença. Hoje a pessoa já consegue fazer no balcão do cartório um procedimento interno e já sai com a sua certidão retificada, alterada com o novo nome e o novo sexo, por exemplo. Tá? Eu vou puxar a colinha aqui, tá, Eduardo, para não esquecer. Fique à vontade. Então, nós temos um outro caso aqui para Santa Catarina também, que ele está previsto no artigo 543A do nosso Código de Normas. Tá? Ele fala que é sobre a alteração de patronímico dos genitores. Vamos considerar um registro de nascimento, tá? Então, pode haver a alteração de patronímico do sobrenome dos pais por ocasião de separação, divórcio ou novo casamento, por exemplo. Né? Então, uma criança foi registrada com um determinado nome e lá no campo da informação da sua mãe estava o nome da sua mãe como casada com o seu pai, certo? Posteriormente, essa mãe se divorciou, mudou o nome, enfim. Existe essa possibilidade de, por averbação, fazer a alteração do sobrenome dessa mãe no registro do filho, para que corresponda à realidade de hoje, né? O nome que ela usa hoje. Então, essa é uma previsão lá do 543A do nosso Código de Normas. Essa previsão existe, se eu não me engano, já há uns 2 anos. Né, que permitia essa possibilidade. E por que eu falo dela? Porque ano passado o CNJ editou o provimento 83, determinando outras hipóteses que acabam ampliando o nosso 543A, por exemplo, que se trata de alterações posteriores. Tá? Não vai dar tempo da gente falar, esmiuçar nenhuma delas, mas eu vou só falar rapidinho para não esquecer, então, Eduardo. Fique à vontade. O provimento 83, então, ele fala sobre a alteração no registro de nascimento e de casamento dessas alterações de patronímico em decorrência de casamento, separação e divórcio dos genitores. Outra coisa inédita nesse provimento, ele permite o retorno do nome de solteiro ao cônjuge que teve o cônjuge falecido. Então, né, a pessoa casou-se, mulher casou, adotou o sobrenome do marido, posteriormente esse marido faleceu, ela ficava com o nome de casada para o resto da vida. Esse provimento permitiu que, mediante requerimento em cartório, a pessoa possa voltar a usar o seu nome de solteira após óbito do seu cônjuge. Possibilidade desde julho do ano passado, tá? Outra questão desse próprio provimento também. O acréscimo do sobrenome do genitor ao nome do filho menor de idade, em 2 hipóteses. Quando houver essa alteração do nome do genitor por casamento, separação, divórcio ou viuvez, então muda-se o nome da mãe, por exemplo, dentro desse registro, ou quando esse filho tiver sido registrado apenas com o patronímico do outro genitor. Então, olha que possibilidade bacana de você permitir. Travou um pouquinho aí. A ligação, Eduardo, desculpa. Que possibilidade bacana de você permitir que essa criança que tenha sido registrada apenas com o sobrenome do pai
tenha a inserção do sobrenome da mãe também mediante procedimento administrativo no cartório. Tá? Então, existe essa possibilidade desde o provimento 83, né? E sempre, né, dá para se falar das alterações que acontecem no registro decorrentes de procedimento de paternidade biológica ou socioafetiva, né? Investigação ou reconhecimento de paternidade biológica ou socioafetiva depois, anos depois do registro dessa criança. Então, resumidamente, é isso. A gente poderia fazer uma live só sobre o provimento 83, porque ele trouxe muita coisa nova, né? Muita possibilidade que a gente pode fazer, e ele tem bastante interpretação controversa também. Então, exigiria uma pesquisa maior em relação a algumas coisas. Legal. Flávia, eu vou aproveitar para ler. O nosso especialista jurídico está acompanhando a live e ele está adicionando aqui que, se tratando de averbação sigilosa, eu fixei a mensagem aqui para facilitar, mais especificamente que falam sobre a adoção ou legitimação de filho tardia, né? Na segunda via deve constar que existe averbação sigilosa ou não constar, né, nesse aspecto? Então, depende de quem é o requerente sempre, Eduardo, né? Nós temos tudo que envolve reconhecimento de paternidade, nós temos a orientação de que, mesmo sendo o pedido feito pelo próprio registrado, ele precisa passar pelo crivo, pela autorização do juiz. Então, aqui nós já temos um ofício pronto, que sempre que a pessoa solicita um registro e houve um reconhecimento de paternidade socioafetiva depois, eu tenho que simplesmente mostrar para o juiz que a pessoa está solicitando aquela certidão e ele me autoriza a passar. Agora, todos esses demais casos de sigilo, hoje em dia não existe mais legitimação adotiva. Antigamente existia. Os filhos tinham designações, legítimo, ilegítimo, espúrio, enfim. Nada disso pode constar. Então, isso é considerado informação sigilosa, de forma que só o próprio registrado possa solicitar. Outras pessoas não podem, justamente para que não haja o risco de exposição ao ridículo, constrangimento ou qualquer coisa do tipo. Mas aí nós temos uma circular específica em Santa Catarina, eu não me recordo agora se é a 50 ou 55 ou 51, são tantas, né? Que fala especificamente sobre as informações sigilosas na inteiro teor e que é de observância obrigatória por todos os oficiais de Santa Catarina. Muito legal. Acho que clarifica bastante isso para o nosso especialista, o Cássio, e também para outras pessoas que têm dúvida nesse aspecto. Flávia, diante a retificação de registro, né, da parte do civil, tem alguma coisa a mais que você gostaria de acrescentar em especial? Claro, tem muito assunto, provimentos, itens envolvidos nele que a gente poderia fazer uma live especial para isso e específica para algumas coisas também que eu acredito que a gente possa sim fazer, porque tem muito conteúdo relevante até nesse aspecto. Mas nesse que a gente tratou hoje, em especial da retificação, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Poderia acrescentar uma questão de um procedimento meu aqui também, né? Então, por exemplo, quando nós cumprimos mandados judiciais de retificação e a parte possa ter, por exemplo, solicitado só a retificação no seu registro de casamento. E vem por mandado judicial que eu faça alteração no registro de casamento daquela pessoa. Modificação de um nome, o sobrenome escreve de outra forma, enfim. Eu entendo que diante desse mandado, com esse mandado, a própria sentença serve de prova para a solicitação de retificação administrativa nos registros que são consequência desse. Então, mudou um sobrenome, o juiz determinou que mude o sobrenome só no casamento. Mas, puxa vida, a pessoa tem o nascimento no meu cartório, essa pessoa tem filhos, mudou o sobrenome da esposa, do marido. Essa sentença, para mim, serve como prova para justificar a retificação em todos os demais registros que são consequência dele. Isso facilita muito também, porque às vezes a sentença ela vem muito específica. Ela manda alterar só o casamento, só o nascimento, só o óbito. Às vezes a pessoa, na hora de solicitar judicialmente, não se lembra que tem vários registros envolvidos nisso. E aí o pedido é específico. Eu entendo que eu possa fazer a retificação administrativa, a parte assina o requerimento e eu arrumo todos, para que ela não tenha problemas no futuro.
Entendi. Muito esclarecedor. Muito esclarecedor todos os aspectos e todos os pontos levantados, Flávia. Parabéns por ter feito todo esse levantamento, compilado essas informações que a gente sabe que são extensas e trazendo de uma forma mais popular, né, para todos que estão aqui nos assistindo também. E aproveitar e informar que o vídeo vai ficar disponível no GTV, no próprio Instagram. A gente vai disponibilizar, ambos vão ficar com o vídeo publicado depois. E aí né, a gente compartilha também, quem quiser entra direto no canal para assistir. E se ficar com alguma dúvida, Flávia, o pessoal pode te ligar na serventia? Pode! A gente faz isso quase todo dia. A gente conversa Legal. com bastante colegas, tira dúvida um dos outros, se ajuda, né? Eu sou oficial há 4 anos e meio, então sou crua em muitas coisas. Sempre gosto de ouvir a opinião de colegas mais experimentados que eu. A gente está aqui para se ajudar. E assim vamos. Eduardo, muitíssimo obrigada. Eu quero mandar um abraço para todos os colegas, todos os escreventes que estão assistindo, em especial para os meus queridos funcionários. Preciso dizer o nome, Eduardo, porque são eles que permitem que tudo aconteça, né? Então, eu quero dar um abraço especial para o Fábio, para a Kelly, para o Alan, para o Rafael, para o Dani, para o Bernardo, para a Tere. Todos amo vocês. Obrigada por tudo, obrigada por tornarem possível o exercício dessa profissão, que é o sonho da minha vida. Vou mandar um abração também para minha amiga Ju. Ju, beijo, obrigada, te amo. E vamos que vamos. Que legal, parabéns pelo reconhecimento. Quero também deixar um beijo, um abraço para todos os escreventes. Hoje é dia do escrevente. Isso. E a gente sabe o quanto eles fazem a diferença. Você acabou de falar o quanto são importantes para você na sua serventia. Não só escreventes, os auxiliares, os estagiários, todos que compõem o quadro de colaboradores de algo tão importante que é o serviço extrajudicial, as serventias, né? Seja imóveis, seja notas de protesto, seja civil, títulos, documentos, pessoas jurídicas. Então a gente sabe que o quanto importante é para a sociedade, o quão seguro é para a sociedade esse trabalho. E que todos juntos fazem algo tão seguro e tão importante, e ainda mais nesse momento de pandemia, que tem muitas dúvidas, que não sabem alguns procedimentos, que as pessoas ficam mais fragilizadas, o quanto vocês têm ajudado e auxiliado nesse aspecto. Então fica aqui meu parabéns para você, Flávia, pelo teu trabalho na classe. Há muito tempo que a gente já se conhece também, mesmo você informando que não está tanto assim, tanto tempo já ainda, né, na parte registral, mas eu vejo o quanto você estuda e se dedica para isso, e a gente te procurou justamente porque a gente sabe da seriedade do teu trabalho. Então, em nome de toda a OfficerSoft, a gente agradece por você ter participado com a gente de mais uma live, a nossa 3ª edição. Em breve a gente vai estar divulgando a 4ª edição dele, também com conteúdos relevantes à área extrajudicial. Tem aqui participação de Timbé do Sul, Ermo, no sul do estado. Para quem não, um abraço também para o pessoal. Abraço a todos. Obrigada, Eduardo. Gente, obrigado pela participação de todos. Eu vou encerrar mais essa edição e que todos possam continuar firmes, continuar fortes aí nessa nossa jornada de todos os dias, com uma situação às vezes desafiadoras, mas que juntos a gente vai vencer. Então, é o que a gente pode deixar de mensagem aqui da Officer também. E mais uma vez, Flávia, gratidão em nome de todo a OfficerSoft pela tua participação e todo o teu trabalho em trazer esse conteúdo tão relevante para todos que participaram hoje. Gratidão, até a próxima. Tchau, pessoal. Até a... Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado.